Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da TXM Methods, aquele seu canal para a gente conversar sobre tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo, né? Como eu sempre falo no início dos podcasts, já pega o seu papel, sua caneta, o seu bloquinho, porque com certeza, para quem é empreendedor e para quem empreende dentro do universo musical, principalmente, você vai conseguir tirar aí 2, 3, 4, 5 insights desse bate-papo que a gente tem hoje, porque a nossa convidada aqui é muito especial, né? Quando a gente fala de música, né, pelo menos para mim que não sou tão dentro desse universo musical, a gente pensa logo em Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, né, esses grandes polos da música, mas a nossa convidada de hoje, ela veio para Santa Catarina e construiu aí do zero um grande ecossistema e hoje é uma grande referência dentro do mercado musical nacional e, por que não, internacional. E a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Ivana Tolotti. Seja muito bem-vinda, Ivana. É um prazer ter você aqui, te reencontrar, né? A gente já fez alguns projetos juntos, então seja muito bem-vinda ao podcast da TXM. Eu acho que você tem muito aí a colaborar, porque conecta, né? Tá no seu DNA, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas o empreendedorismo e a música, né, se conectaram aí de uma forma muito bacana, que formam, né, essa pessoa autêntica com esse conhecimento bem legal de ser compartilhado aqui hoje. Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece imensamente o convite. É um prazer imenso estar aqui, te rever o professor também, Salomão. E é isso, a gente gosta de trabalhar em rede colaborativa, em estar conectada com diversos ecossistemas. E é muito bom estar aqui mais uma vez na sede de vocês e hoje gravando esse podcast. Muito legal. Então, eu sempre anoto aqui, né? Porque às vezes os nossos convidados, assim como é com a Ivana, tem números e um currículo incrível que eu não posso confiar na minha memória porque eu sei que ela falha, né? Então, eu anoto sempre. Então, são 8 edições do TUM, indo para 9ª, né? Como a gente estava conversando um pouquinho aqui. Mais de 500 shows produzidos, 4 prêmios nacionais, a gente vai falar neles aqui também. Diversos artistas incríveis, né? Então eu listei eles aqui também. Então, João Bosco, Alcione, Maria Rita, Lineker, Lenine, Martinalha, Zé Cabaleiro, Fernanda Abreu, Ed Mota, Roberta Sá, dentre outros, né, dos quais você aí teve o prazer de conectar, de trazer, né, de apresentar e de produzir algum evento. Então, inquestionável, né, a carreira aqui e a bagagem que a Ivana tem para colaborar aqui com a gente e trazer, né, esses insights, essas ideias e falar um pouquinho sobre esse universo musical conectado aos negócios, né? Que às vezes a gente não vê tanta gente comentando sobre esses assuntos conectados, né? Fala-se de música, fala-se de negócio. Muitas vezes a gente ouve falar que música não dá dinheiro, que música é hobby, né? E a Ivana está aqui para comprovar que isso é um mito, né? E que é possível, sim, né? E transformar música em negócio. Ivana, eu sempre faço uma pergunta inicial aqui. A gente vai falar muito da Ivana empreendedora, mas legal. Eu sempre faço a provocação, né? Apresenta a Ivana pessoa. Então, apresenta a Ivana sem dizer o que ela faz. Quem é a Ivana? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa bastante empreendedora, bastante inquieta, no bom sentido, né? De sempre buscar contribuir com o coletivo, né? Se eu for olhar a minha vida toda, desde a adolescência, eu sempre participei de diversos grupos, bandas, grupo de igreja, grupo de escola, fanfarra de escola, e organizei excursões, acampamentos. Então, eu acho que está no meu DNA essa questão de ser uma pessoa muito agregadora, né? Que gosta de unir as pessoas, que gosta de unir para empreender, unir para criar projetos, unir para lazer, unir para se divertir. Então, hoje eu me considero uma pessoa bastante agregadora. Acho que essa é uma característica bem forte minha. E uma entusiasta também desse ecossistema musical e de redes criativas, né? Desses artistas, produtores, né? Empreendedores
E o meu trabalho está muito nessa questão hoje, realmente de potencializar, né, projetos e carreiras, principalmente conectando as pessoas certas, né? Então, aproximando pessoas que têm interesses em comum, às vezes elas nem sabem, e aí dá aquele match através dos projetos que a gente promove. Boa, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente vê o artista, mas não sabe como os bastidores aconteceram, né? E essa conexão, poxa, parece que todo mundo que está se apresentando ali fazem parte de uma mesma narrativa e tem alguém pensando nisso, né? Conectando essas pessoas, descobrindo os talentos. Então isso é bem, bem bacana, né? E como tu falou, né? Faz parte do teu DNA. E aí, lendo um pouquinho sobre a tua história, você começa, como tu falou, né? Conectando, fazendo eventos na Fanfarra de Porto Alegre, né? Eu li um pouquinho sobre. E aí queria saber de ti, assim, quando a menina Ivana percebeu que essa organização, que isso que às vezes fazia mais por hobby ou por gostar, de fato conectar as pessoas, quando que ela percebeu que isso também era um negócio e que de repente poderia se tornar a tua carreira? Então é bem legal, foi muito natural, né? Porque na minha escola, ainda criança, né, 8 anos, eu quis participar da fanfarra da escola, né? Então eu olhava os ensaios, via o pessoal se apresentando, eu já sou pequena hoje, mas na época eu não tinha nem tamanho para poder tocar um instrumento, mas eu insisti para minha mãe e acabei entrando nesse grupo que eu fiquei dos 8 aos 15 anos, né? Que era uma fanfarra com naipe de metais e percussões. E essa fanfarra participava de diversos concursos. Em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Então, veja, com 8 anos, né, 9, 10 aninhos ali, eu já fazia parte de um coletivo que tinha apresentações que não eram remuneradas, porque era uma escola, né, uma fanfarra de escola, mas eu já tinha que organizar meu uniforme, eu já tinha que ensaiar, eu já tinha que aprender teoria musical. Naquela época era maravilhoso, as escolas ainda davam aula de teoria musical, percepção, solfejo. E comecei a andar, né, com essa banda. Então a gente se apresentava, fazia 10, 15 apresentações por ano, ensaiava todo sábado de março a dezembro, sagrado, assim, né? E eu amava aquilo, então foi muito natural na minha vida participar desse primeiro coletivo, depois vieram outros. Eu também toco violão e guitarra. Aí, com 12 anos, eu ganhei o violão do meu pai e comecei a aprender os primeiros acordes na missa. Aí veio a pré-adolescência, continuei na banda da escola, que era do lado da igreja, e ia para esse grupo também tocar violão e grupo de jovens de igreja. E também, ali já nasce um pouquinho do empreendedorismo, porque como era uma escola pública, a gente tinha que, às vezes, vender bolo, vender doce para arrecadar fundos. Nem sempre o ônibus estava pago. Vou fazer um show lá em Novo Hamburgo, o ônibus tinha, então a gente tinha que fazer vaquinha. E eu era a pessoa que vendia os brigadeiros no intervalo. Eu tinha essa cara de pau já, criança ou pré-adolescente. Então eu não fazia os brigadeiros. Alguém fazia os brigadeiros do grupo, né? A mãe de alguém. E a gente revezava. E eu era a pessoa que saía com a caixinha. Assumiu as vendas. Assumia as vendas, né? Sei lá, se era R$1, R$2, se fosse hoje. Então, eu costumo dizer que a minha primeira cota de patrocínio era essa. Que eu tinha que me desprender. Sim. E, em vez de aproveitar o recreio com mais um grupinho e oferecer doce para todo mundo. Isso a gente fez diversas vezes. E era muito legal. Então, tinha as festinhas também de garagem, que a gente fazia depois das apresentações. Então, essa questão de empreender e de liderar, de organizar grupos. Claro que eu não fazia sozinha, eu era uma criança, né? Sim. A gente tinha adultos monitorando. E começou muito cedo na minha vida e muito natural. E depois foi surgindo uma vocação ali, né? Uma vocação. E aí, quando você tem esse DNA, você começa a receber convite. Vamos fazer uma festa de garagem? Fazer uma festa no clube? Então, naturalmente, e aí hoje, né? Agora já madura, fiz inúmeros eventos na minha vida. De todo porte, né? Desde uma festinha de garagem até uma arena com Alcione para 20 mil pessoas. Muito legal olhar isso e ver tudo o que aconteceu ao longo da vida, sabe? Que incrível. Parabéns pela Obrigada. História, né? É linda a história. E ali tu comentou muito como participante, né? E quando você
foi pro outro lado? De montar o evento, entender toda essa parte de backstage, como foi essa transição, né, de participante, apresentadora, para o lado da organização? Também surgiu muito precocemente, né? Porque Porto Alegre, eu sou natural de Porto Alegre, dá para ver pelo sotaque, é uma cidade que não tem praia. Então a gente vai muito em clube. É uma cidade muito quente no verão, né? E muito fria no inverno. Então tinha um clube no meu bairro, tem até hoje. E lá a gente frequentava desde criança, piscina e tal. E aí já tinha esse perfil, e aí o presidente do clube me convidou para ser do departamento jovem, com outros jovens, e a gente começou a organizar eventos no clube mesmo, salão de festas do clube, enfim, e logo depois eu fui convidada para ser diretora social do clube, já com 16 anos. E até foi muito legal que 2 semanas atrás esse presidente esteve lá na Casa Atum, e a gente se reencontrou, tipo, mais de 30 anos depois, né? E aí ele lembrando dos eventos que a gente fazia, Natal Luz, show da família Lima, carnavais, luaus na beira da piscina, o lançamento do show do Nenhum de Nós, da música do hit Camila Camila, a gente fez também. Então imagina, eu tinha 16 anos, né? Então eu estava dentro de um clube, protegida por essa estrutura, né, de jurídica, financeiro, lembro de tesouraria, presidência, vice-presidência, todo um conselho do clube, né? Mas ele me deu já, digamos assim, poder de fazer, olhando hoje, né, uma curadoria. Então eu não pensava assim que aquilo era uma curadoria na época, né? Mas qual é a banda de baile que vai tocar? Né? Qual é a banda que vai tocar para os jovens? Qual é o DJ que vai discotecar? Então, nem tinha CDJ naquela época, tinha uns caixones enormes, né? Mas tinha toca-discos e toca-fita. Então, foi muito incrível, assim, porque aconteceu naturalmente, né? Eu tenho fotos ainda em papel dessa época. Esses dias a Vanessa, até a gente teve que fazer um resgate aí para um outro podcast. E quando eu vejo essa história, me emociona bastante. E aí veio o meu amor pela música, porque eu vi muito cedo, além de aprender teoria musical na escola e tocar, né? Grandes bandas tocarem. Então, já na adolescência, no clube mesmo, antes de pertencer à diretoria, né? Eu via aquelas bandas maravilhosas, e tinha tecnologia, e tinha as guitarras MIDI, que faziam vários timbres, que era uma coisa de vanguarda na época. Você com a guitarra fazia som de piano, som de sax, som de violino. Era um módulo que vinha numa guitarra japonesa, que aquilo era um lançamento, assim, incrível, né? Então eu ficava fissurada mesmo vendo as bandas tocarem e olhando todo o backstage também, né? Então foram muitos carnavais, jantares de casais, encomendas, e aí tinha brinde, sempre tinha que captar pequenos apoios. Ah, a loja tal vai dar tal coisa, bem evento de clube mesmo, né? Ah, qual vai ser o jantar? Então eu sempre tive que participar desse coletivo, assim, com essas pessoas. E aí, naturalmente, acabei acho que eu tinha... A minha mãe disse, minha filha, eu tinha vocação para ser produtora de eventos. Porque foi tudo muito precoce e foi maravilhoso. Então, e depois, né, com 19 anos, eu vou fazer um estágio, né, fazer a faculdade de jornalismo, apareceu uma vaga de estágio numa grande empresa, que é a DC7, que é a empresa que empresariou Roberto Carlos até o ano passado, e puxava as grandes turnês para Porto Alegre. Naquele tempo não tinha internet ainda. Eles faziam no Gigantinho, turnês da Xuxa, Fábio Júnior, Julio Iglesias, que era um grande cantor latino, muito famoso, tipo um Alejandro Sanz hoje, né? Até maior. E tinham grandes shows, então eu fiquei 1 ano lá fazendo estágio. E ali eu pude ter acesso, imagina, com 19 anos, a mega produções, né? Era só uma estagiária, mas eu vivi aquele universo, aquele ambiente de escritório, metodologia, processo, né? Todo o glamour que era, né? Essas grandes turnês, assim. Então, eu fui picada pelo mosquito do show business, falei, é isso que eu quero fazer. E acabei, não ia imaginar naquela época tudo que eu viria fazer depois, mas eu acho que era uma coisa de Deus, assim, porque tudo ia acontecendo naturalmente no meu caminho, sabe? Tem muitos planos, mas encaixando perfeitamente aonde precisava. Tudo, né? E eu também tinha banda de garagem e toquei em festivais, e com 17 anos, 18 anos, né? Mas não tem como você seguir uma carreira de produtora e uma carreira de musicista. Então, hoje, né, para mim sempre foi um hobby, eu toquei bastante também profissionalmente,
mas a carreira de produtora sempre tomou mais tempo, né? Uma coisa que demanda muita dedicação, muito envolvimento, e acostumei também a fazer eventos grandes, então acabou que a minha carreira de produtora se desenvolveu mais do que a carreira de musicista. Agora, tudo que eu estudei de música, harmonia, improvisação, é muito importante para que eu entenda. Hoje eu sou um profissional que entende o que o músico sente quando ele está no palco. Independente do nível do músico, se ele está começando ou se ele tem muita experiência, eu tenho uma sensibilidade muito grande e eu levo essa sensibilidade nesse tratamento e nessa curadoria também para a minha equipe. Então, a gente tem tido muito sucesso porque é um conjunto de fatores. Faz a diferença, né? Ter alguém que tem a mesma visão, Exato, né? a mesma visão, né? E que já teve ali naquele lugar, claro, dadas as devidas proporções, né? Mas é claro que a gente sabe. Então, tem vários detalhes que a gente consegue fazer com excelência por causa dessa expertise minha também. Legal. E da minha paixão, né? Do meu amor pela música. E dessa bandeira que hoje, né? Sendo uma produtora sênior com muita experiência, a gente traz essas questões de que o empreendedorismo é muito importante também para que se tenha uma carreira de sucesso. Então, eu consegui unir um pouco de tudo, assim, né? Do que eu tive que fazer. Foi muito natural, mas não é fácil uma carreira artística. É desafiadora também. Ela tem nuances, ela tem altos e baixos. Então, eu precisei estudar, empreender e evoluir, né? Então, Sim. pessoalmente também. Então, teve muito estudo, muita dedicação, muitos cursos, né? Muito esforço para chegar nesse resultado aí de hoje. Com certeza, né? Quando vê o sucesso, né, não sabe a bagagem ali que foi o repertório, né, adquirido por trás disso, né? Só a vocação, só o talento, às vezes vai te levar até um ponto, né? E a busca por conhecimento vai te levar ao sucesso, né? E aí, como a Ivana chega em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Foi até a abertura que eu comentei, né? Às vezes, poxa, se eu sou do cenário musical, quero ter sucesso, eu preciso ir para onde? Para São Paulo, para Rio de Janeiro, porque lá é o grande polo. Como que a Ivana escolhe ou é escolhida mais uma vez, é o destino que te traz para Florianópolis? Como foi essa jornada, saindo do Rio Grande do Sul, chegando até aqui e aí sim construindo, né? Sim. Toda a tua bagagem aqui em Santa Catarina. É como tudo na vida, né? Tudo acontece, às vezes, de um desafio ou de um momento para que a gente mude e dê um impulso na vida, de um momento até de dor, né? E eu havia perdido meu pai, né? Eu estava com 24 anos, tinha perdido meu pai, que foi uma coisa bastante triste, evidentemente, né? Para toda a minha família. E eu fiquei muito abalada e eu queria sair de Porto Alegre, né, naquele momento. Então, eu tinha duas intenções. Ou estudar música no Conservatório da Suíça, porque tem um tio que morava lá, né, mora ainda até hoje, inclusive. Ou vir para Florianópolis, porque aqui tinha uns projetos de televisão. Eu também trabalhei com televisão, com cinema, com teatro. Tive essa oportunidade na minha vida, com publicidade, com filmes publicitários. E aí eu ia para a Suíça, ou tinha uma oportunidade de trabalho de uns projetos da antiga RBS TV, de conteúdo audiovisual, e a qual eu tinha uma amiga que trabalhava nesses projetos. Eram projetos grandiosos, com atores globais também, com Marcos Palmeira, Tony Ramos, Paulo José, Cissa Guimarães, enfim. E aí, esse projeto também me interessava. Então, eu estava em dúvida se eu ia para a Suíça ou se eu vinha para tentar uma vaga em Floripa. E aí, a minha mãe não facilitou a minha ida para a Suíça, porque o irmão dela já tinha ido morar lá e nunca mais voltou. E aí, ela não quis deixar eu ir para lá, né? E eu precisava, dependia também financeiramente para fazer uma transição dessas, né? De ficar lá estudando e tal, precisa de bastante recurso. E aí, acabei vindo para Floripa e consegui uma vaga nessa produtora que eu queria trabalhar. Precisava dar um tempo da cidade, né? E me recuperar emocionalmente da perda do pai. E aí vim, e aí eu consegui a vaga nessa produtora. Eu entrei de estagiária na produtora, eu já não era mais estagiária, mas era a única vaga que tinha. Eu digo, eu quero qualquer coisa, eu quero trabalhar, quero fazer parte. Era uma equipe de 70 profissionais, e eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes diretores, grandes diretoras de produção, grandes diretores de cena,
grandes artistas, e aonde eu caí logo em seguida do estágio? Ser produtora de casting. Então, era eu que cuidava dos atores, era eu que cuidava do elenco. Então, veja o sincronismo lá com a banda da escola, né, que eu caí já para cuidar de gente, né? Então, fiquei trabalhando ali bastante tempo, né? Eram projetos bem famosos, curtas catarinenses, os 100 anos de história, a Guerra do Contestado, e essas gravações eram simultâneas para serem exibidas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Lá era a Guerra dos Farrapos, 100 anos de história de lá. A gente produzia conteúdo dessa produtora. Era aqui no Rio Tavares, ali perto da do Pão, muito legal. E a gente gravava por tudo aqui que tu imaginar. Riachinho, no canto da lagoa, tinha externa, tinha estúdio, né? O Tony Ramos ficou 1 ano, 2 gravando com a gente almoçava com eles, com esses artistas famosos nos restaurantes aqui do Campeche. Eu tava chegando com o Tony Ramos num restaurante, parava no carro, ia toda a produtora, era aqui, sabe? Era tudo aqui nesse entorno lindo, né? Isso era 2000, 2005, 2004... E eram programas de grande sucesso, com alta cenografia. Então, eu fui muito abençoada, né? De cair em empresas que faziam grandes projetos sempre. Ou na música, ou projetos culturais, até mesmo naquele clube maravilhoso que eu me criei, depois aqui nessa produtora. Então, eu pude trabalhar com gente muito especial, né? Com gente, grandes diretores, aprender muita coisa, sabe? Então, eu sou muito grata, assim, a essas experiências, né, que moldaram toda a minha carreira e aonde eu aprendi muito. Então, foi por isso que eu vim para Floripa. E acabei ficando nesses projetos e logo em seguida, que eu trabalhei um tempo nesses projetos, uns 3 anos, 5 anos, 4 anos, né, e eu comecei a trabalhar para outras produtoras também, a fazer filmes publicitários de alto nível. Por exemplo, a gente gravou, filmou em película, né, eu fiz muita coisa em película também, um Mastercard internacional na Ilha do Campeche. Olha. Com um elenco argentino, que a gente fechou o hotel lá do Morro das Pedras só para produção. Saíam diversos barcos da armação para fazer as cenas aéreas. Não tinha drone, mas era feito cena aérea de grua, do que desce, ou até de helicóptero. Então veio o elenco, eu lembro que eram 2 ônibus de elenco argentino por causa do sotaque, porque era uma Mastercard América Latina. Então, a figuração era brasileira, mas o elenco era, né, falava espanhol por causa do filme. Eu fiz, por exemplo, eu trabalhei com Alain Delon, fazendo um filme de um perfume francês na Serra do Rio do Rastro, sabe? Por causa das nossas belezas naturais. Acho que nem a Vanessa sabia dessa, né? Agora que eu lembrei. Eu tirei do fundo do baú. Por causa das nossas belezas naturais, as nossas serras, nossas praias, a nossa diversidade étnica também, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai para o Nordeste e você tem muito mais população negra, por exemplo, e você teria que ter alemães, japoneses, italianos, indígenas, né? E aqui a gente tem tudo. Então, às vezes, quando a gente era uma agência de São Paulo ou de Porto Alegre que estava disputando aonde que ia fazer esse filme publicitário, e contava isso, quais são as locações, que praias a gente tem. Então, tinha um livro, né? Que tipo de elenco a gente tem para esses personagens? Então, tudo era desenhado, né? A gente tinha livros, assim, não livros, books de produção. Sim. Então, quando havia uma concorrência entre as agências, que depois iam contratar as produtoras para executar, as produtoras que eu trabalhava, que eram grandes produtoras, né? Tanto de publicidade, como de audiovisual, televisão e cinema. Então, a gente acabava ganhando para fazer aqui, né? Então, eu tive essa experiência também, de trabalhar, e teve outras. A gente fez Didi no navio também, em Balneário Camboriú. A gente gravou o programa do Didi dentro do navio, sabe? Que foi na Camboriú, era uma praia ali do lado, que o navio ia aportar. A gente pegava todo o elenco, colocava nos barcos para chegar no navio, sabe? Então, assim, eu tive múltiplas experiências de trabalhar com grandes atores da música e também da televisão, também do cinema, né? Trabalhei com Zeca Pires, com Maria Emília, com diretoras importantes, que saíram ali da UFSC também, que dirigiam esses curtas que a gente fazia. Chico Faganello, fiz 3 longas, mas tanta coisa, né? Só que aí, depois de um determinado tempo, fiquei uns 10, 12 anos fazendo isso, eu quis voltar só para a música, que era a minha origem. Aí eu larguei essas produções, foi uma outra disruptura na minha vida, né?
muita gente ainda tá por aqui, alguns foram para São Paulo, Porto Alegre, Rio, mas essas equipes a gente se encontra eventualmente, porque eles ainda produzem muitos filmes e muitas séries aqui na cidade, e é todo mundo amigo, todo mundo ainda amigo, né? E a gente se vê. Então é uma bagagem realmente fantástica, né? E aí eu empreendi a minha empresa depois disso, né? E aí veio o TUM e tudo mais. Isso, eu ia perguntar. Pela jornada, né, que tu está contando, você se acostumou, né? Ou talvez isso tenha agregado ali na tua forma de pensar, a não pensar pequeno, né? São sempre grandes produções, acostumada, né, com esse backstage amplo, né? Sim. De coisas grandes. E aí, como a Ivana parte para o empreendedorismo, surgiu o TUM, idealizar o TUM, acho que tu ficou, se eu não me engano, eu tinha anotado aqui, né? Foram 10 anos como show produtora e depois vem o TUM, explode de sucesso. Como foi? Como tu identificou? Poxa, agora eu estou pronta para empreender, aqui tem uma lacuna, um problema que eu posso resolver. Então, foi bem isso, assim, né? Com essa carreira linda toda, né? Sempre eu recebia muito pedido, né? De artistas, de produtores. Trabalhava sempre com celebridade, né? Televisão, da música. Ivana, me arruma um show. Ivana, me arruma uma gig, que é um show, né? Ah, Ivana, não quer escrever um projeto para mim? Dar uma orientação de carreira, fazer a ponte com o artista tal, isso e aquilo. Só que aí eu já estava num estágio de carreira que eu não conseguia mais, digamos assim, ser empresária de um artista que está ainda em desenvolvimento, porque eu já estava trabalhando com grandes artistas, né? Então, surgiu a ideia de por que não, né? E tinha uma outra queixa também, que era, a música do Sul não fura bolha, a gente não consegue entrar no eixo de São Paulo, não consegue entrar em outras regiões do país. Isso aí nós estamos falando de 2010, já tinha internet e tudo, mas não era também as conexões na velocidade que elas são agora, com os celulares que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, né, de um tempo para cá. Então, eu falei, vamos criar um evento, né, um festival, onde a gente possa trazer que o TUM é pioneiro no estado de Santa Catarina. Por que ele é pioneiro? Porque não é só um festival de mostras musicais. Ele tem como tripé a música, inovação e empreendedorismo. E as capacitações. Então, assim, a gente entendeu duas coisas quando a gente ficou 2 anos trabalhando na criação e na escrita do TUM, até ele se materializar. Que o mercado brasileiro, né, de música independente, não vinha quase para cá e não conhecia os nossos artistas. E os nossos artistas com muita dificuldade de chegar lá. Então, o pioneirismo do TUM está em ter tido a sacada de trazer players importantes do mercado brasileiro para Florianópolis durante 4 dias todo ano. E fazer uma conferência, que você já participou, né, Patrick? Sim. A gente já fez lá os pitches Os pitches apresentados no TUM, né? Então, todo um programa, né? São 5 meses de acompanhamento e a apresentação foi feita no TUM, né? Então, com gente de todo o país assistindo. E a galera, às vezes, muito nervosa, né? Pelo tamanho que o TUM né? Mas foram, né? Com medo, mas vai com medo mesmo, né? A gente fala. E deram show lá na apresentação dos pitches, né? Muito, muito bacana. Muito bom encaixar, né? Que a gente fez, né, Patrick? Um projeto de pré-incubação de startups de música, chamado uma parceria aqui com o projeto do professor Salomão, Co-Creation Lab. E nós fizemos naquele ano uma parceria que era o Co-Creation Lab TUM, né? Onde a gente teve 20 inscritos, é um projeto de pré-incubação, de 20 ideias, né? Para tentar torná-las uma startup. E a gente já encaixou e fez os pitches dessas startups dentro da conferência do TUM, onde os players, esses convidados de todo o Brasil, puderam assistir, mais o pessoal daqui também. Uma oportunidade também de mostrar essas ideias para nomes de relevância do cenário da música brasileira, né? E internacional também. Naquele ano tinha alguns players da América Latina também. Foi muito, muito legal. Então, é isso. O TUM, ele une ali. Então, a gente entendeu que precisava colocar cara a cara, né? O artista que tem um projeto musical para vender com um potencial diretor de festival, ou diretor de gravadora, ou importante produtor musical, né? Ou produtoras musicais que a gente traz para o TUM.
Só que depois, logo depois do início do TUM, que a gente fazia essa aproximação, através das rodadas de negócio, né, ou dentro do evento mesmo, a gente entendeu que a gente precisava contribuir com esses artistas, com a estruturação do projeto, com a montagem do pitch de vendas, né? Uhum. Para que ele pudesse potencializar mais o tempo de venda, né? Às vezes vai encontrar um importante player no corredor, vai ter ali 5 minutos para falar. Então, eu comecei a partir para essas capacitações, né? De como fazer o pitch, de como ajudá-los. Olha, você tem que já estar com a turnê pronta, você tem que estar na ponta da língua, quantas pessoas viajam contigo, se é só você, se tem mais gente, se tem produtor, tem que estar com o seu rider técnico, que é a tua listagem de equipamentos que você utiliza no show. Você tem que estar com o seu mapa de palco pronto para quando você for tocar e passar para o contratante, ele já saber como posicionar a tua banda, os artistas no palco. Então, a gente começou a ensinar tudo isso e muito mais e falar de direito autoral, distribuição digital, trazer grandes empresas mundiais que estão sediadas em São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, para falar disso. Então, o TUM ele é um grande encontro de empreendedores da música, né, de todos os portos. A gente traz desde um diretor do Lollapalooza até o diretor de um festival de Chapecó ou de Criciúma. Então, a gente busca mesmo fomentar esses players da cena catarinense, trazer eles para Florianópolis também, nesses dias, para que a gente possa ganhar força enquanto cena musical, que é formada não apenas pelos artistas que tocam, cantam e compõem e distribuem, que a gente tem artistas maravilhosos aqui em Florianópolis e em Santa Catarina, mas é formada também por todo um ecossistema de profissionais de comunicação, de captação, de edição, de assessoria de imprensa, de jornalista, de social media, profissionais que fazem making off, cinema, videoclipe, né? É o design que vai fazer a identidade visual, é a gráfica que vai fazer a capa do disco, é a indústria que vai vender a bateria, que vai vender a guitarra, sabe? Então, a gente consegue no TUM ter a dimensão de quantos quinais, né, de quantos tipos de CNPJ envolve para que um artista possa realizar o seu trabalho, né? E chegar e atingir o público final lá, aquela multidão, ou uma multidão de plays também, ou de fãs nas redes, e também no corpo a corpo. Então, a gente traçou essa trajetória de empreendedorismo, consolidou o festival, agora indo para a 9ª edição, e a gente também gosta muito e tem no DNA essa coisa do querer estar junto, e do evoluir junto, e do crescer junto, porque quando a gente trabalha como cena local, como coletivo, a gente ganha muito mais força, né? Porque a gente se torna um grupo de pessoas de mesmo interesse, então a gente vira uma comunidade, a gente vira um ecossistema. Boa. Hoje, eu estava pesquisando sobre o mercado musical, né? O Brasil é o 8º, vamos dizer assim, mercado do mundo, né? A música, né? O mercado de música, com crescimento, se eu não me engano, de 20 e poucos por cento em 2024, que foi o dado que eu achei. Mas eu ainda sinto, né, que muita gente boa, com muita capacidade, ainda não consegue transformar isso de fato numa carreira, né? E aí acaba buscando uma outra formação, uma outra atividade. E o TUM vem muito para colaborar, né? Talvez mitigar menos esse número, né, de pessoas que precisam trocar de profissão, né? Às vezes não seguir. Mas o que tu vê como a principal lacuna? Mais fomento? São mais eventos como o TUM espalhados por todo o Brasil? O Brasil, ele é essa potência, né? Imagina, o 8º mercado de música do mundo, né? O Brasil é muito plural, é muito diverso etnicamente, né? E, consequentemente, cada árvore desse, né? Cada região do país tem uma característica também cultural e musical. É uma riqueza absurda, né? A gente pode até ser o 8º. Agora, em termos de qualidade, eu acho que a gente é o primeiro. Porque o brasileiro é criativo, é competente. Autêntico, a gente tem excelentes, né? Muito original, excelentes profissionais. E tem esse continente inteiro, que é o Brasil, né? Que tem toda essa pluralidade, do Oiapoque ao Chuí, né? Com tanta diversidade musical. Não vamos longe, né? Um grande brasileiro, né? Um dos maiores percussionistas do mundo é o Paulinho da Costa, que foi homenageado semana passada, é o primeiro brasileiro a colocar
a sua marca na calçada da fama. Uhum. E o Paulinho da Costa gravou com Madonna, com Michael Jackson, com mais de 1.500 artistas americanos, participou de tudo que é álbum, eu nem sabia dessa história. Veio à tona agora porque fizeram um filme dele, né? Sim, eu tava lendo a reportagem, né? As pessoas, os artistas famosos queriam ir até ele para bater a foto, tamanha a relevância, né? E às vezes aqui no Brasil a gente não conhece toda essa história, o gigante que ele era, né? O gigante que ele era, imagina se conseguir ser um músico que vai gravar com Michael Jackson. Já morria se fosse tipo assim, porque eu amo Michael Jackson, sabe? Então, assim, a gente tem muitos brasileiros também compondo trilha para games em Los Angeles, né, em Miami. Assim, na verdade, a cadeia da música, ela é gigantesca, né? Um mercado que cresce sem parar é o mercado de composição de trilhas para televisão, para audiovisual, para cinema, para games, é um mercado gigantesco. Mas nem todo artista nasce com aquela vocação ali. Eu acho que uma lacuna é a falta de dados, sabe? Eu acho que a gente precisava achar um caminho, né? E é um caminho desafiador, para mensurar o tamanho da nossa cadeia. Um observatório, algo nesse sentido. Exatamente, entende? Porque a gente não tem exatamente os dados, entende? Qualitativos e quantitativos do tamanho da cadeia que envolve a música em si. A música e as outras linguagens da economia criativa também. Então, acho que uma lacuna é a falta de dados, porque se a gente tivesse exatamente, tem dados assim, o Sebrae vem fazendo um trabalho pesquisando a economia criativa, né? Mas a gente não tem, o Ministério da Cultura vem fazendo esse trabalho, as secretarias de cultura, mas a gente tem uma descontinuidade, às vezes, que fragmenta para saber o tamanho. Quando a gente vai elencar quinais, né, que são, gente, os códigos, aqueles, quando você abre uma empresa, você é uma editora de livro, você é um podcast, você é uma produtora de shows, uma produtora cultural, uma pessoa que elabora projetos, uma pessoa que capta recursos. A cadeia é gigante, né? Então, a cadeia de eventos também, né, que envolve eventos, todo tipo de evento. Então, eu acho que uma lacuna é a gente não ter os dados corretos do setor, como a indústria, por exemplo, tem. Um acompanhamento. Um acompanhamento para a gente saber assim, nossa, em Santa Catarina a gente tem X mil músicos de estilo tal, tal e tal e tal e tal, né? A gente tem X engenheiros de som, sabe? A gente tem X técnicos de som, tem X roads, né? Eu acho que quando a gente tiver esse dado, a gente vai saber também o quanto de emprego esse ecossistema gera, esse segmento da economia gera, e o quanto de imposto ele gera também. Existem já pesquisas diversas, mas eu acho que no setor de pesquisa a gente deveria investir mais, para saber identificar o tamanho da nossa potência e, a partir disso, mais lacunas e o que a gente poderia fazer para potencializar o crescimento da indústria criativa mesmo. Excelente. Com dados a gente mostra tanto o potencial quanto consegue identificar, né, gargalos, né, para que a gente possa melhorar e ajudar nesse crescimento, né? Sim. E dentro das carreiras tem vários tipos de carreira, né? Então, assim, tem vários níveis, a gente tem muitos profissionais aqui. Santa Catarina também tem estúdios de gravação, mixagem, masterização excelentes, sabe? A gente tem profissionais excelentes. A gente tem um conservatório de música Itajaí que tem quase 30 anos, que é celeiro de músicos instrumentais e jazzistas, né, para o Brasil inteiro. A gente tem universidades de música, não vamos longe, a UDESC está aqui com uma universidade de música aqui do lado. A gente tem cinema na UFSC, tem artes cênicas, tem artes visuais, né? Então tem muita coisa, exporta muita coisa também. Muitos artistas daqui vão estudar musicais fora, vão estudar cinema fora do Brasil. Mas é isso, a gente não tem isso metrificado, né, para dizer o tamanho da nossa potência. Então, essa é uma lacuna. E a outra coisa que é muito importante são o planejamento de políticas públicas, de desenvolvimento das áreas criativas, né? Por exemplo, a gente tem editais de cinema que quando a gente tem fomento, por exemplo, para a criação do argumento de um filme. Então, o roteirista ele vai ter um tempo, vamos supor, 6 meses, 1 ano, aonde ele vai receber para poder ficar criando o argumento que depois vai se desenvolver no roteiro daquela produção audiovisual.
A gente não tem essa pré-incubação remunerada quando você vai criar um projeto. Então fica difícil de empreender. Sim. Porque alguns vão se dedicar, como eu consegui, né? Construir um festival que é trabalhoso, né? Ele requer muitas articulações. A gente levou 2 anos para colocar o primeiro TUM de pé, isso é importante falar, né? Porque a gente também tem que entender, qualquer carreira a gente tem que ter planejamento. Às vezes, claro, o planejamento, a gente precisa ajustar ele no meio do caminho, mas o TUM foi planejado, então a gente foi planejando, foi batendo nas portas do mercado, não foram as primeiras portas que se abriram, né? A gente conseguiu o primeiro patrocinador, desde que a gente criou o projeto, submeteu ele em lei, levou 2 anos. Então, a persistência na área é uma palavra-chave. Sim. Né? Tá bem planejado, saber que pode demorar e buscando outras fontes de receita nesse período. Não é o ideal é que a gente trabalhasse mais políticas públicas. Isso vem sendo trabalhado por diversas setoriais, principalmente a classe tem se dedicado muito à estruturação de conjunto de políticas públicas, mas, infelizmente, ainda nas trocas de governo, não só aqui, né, assim, no Brasil inteiro, a gente descontinua essas políticas. Então, assim, quando há uma troca, divergência política, não, agora vamos começar a roda, reinventar a roda, tudo de novo. E com isso a gente perde cadência, a gente perde ritmo. E isso precisa ser olhado e ser mudado, para que a gente seja uma força motriz mesmo, né, e continue dando orgulho para o nosso país, a gente consiga potencializar e exportar os nossos talentos para outros estados, né? E também para outros países. Quem sabe a gente tem um Paulinho da Costa, catarinense, em breve atuando, como a gente tem grandes artistas aqui, né? Mas tem mais, sabe? Ser realmente um celeiro. E essa geração nova agora, ela está vindo muito especial, né? Muito rápida, muito inteligente. A geração que nasceu com o celular na mão, né? Tá editando, tá trabalhando com IA, tá fazendo coisas incríveis. Então, acho que é um mercado, assim, que tem muito para crescer. Como qualquer carreira no início, é desafiador, né? Como eu falei, eu trabalhei como praticamente voluntária, como estagiária, eu vendi brigadeiro para conseguir patrocínio. E a gente tem que seguir em frente, né? E achar caminhos e estudar bastante também, eu acho, sabe? Fazer cursos. Tem diversos cursos gratuitos hoje na rede, tem diversos cursos do governo gratuitos presenciais. Aprender a elaborar projeto, aprender como se capta recurso, aprender como se executa um bom evento, começar fazendo pequenos eventos mesmo, né? Não sair querendo fazer evento muito grande. E aos poucos aprendendo para ver os desafios também de fazer para ganhar musculatura, ganhar força, para poder estruturar projetos com solidez aos poucos, né? E trabalhar em rede. Então, eu recomendo muito os festivais, sabe? Todos os festivais que acontecem, porque todo festival ele é um aglutinador de pessoas. Independente do estilo que ele tenha, se ele é de mostra musical, ou se ele tem uma feira, se ele tem uma conferência. Então, eu recomendo, né, a galera que quer atuar na música, na cultura, trabalhar sempre buscando tá onde tem outros empreendedores, né? Então, tem diversas feiras musicais no país, tem diversos festivais de teatro, de dança, e esses são lugares onde as pessoas que podem abrir portas, que podem fazer networking forte, que pode gerar negócio, vão estar, né? Então, eu também pesquisei muitos eventos, né? Eu fui aluna do Festival de Itajaí nos anos 2000, 2001, né? Eu fui lá aprender, né? Era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos. Então, eu ia para os festivais, tinha várias capacitações, workshops, e tudo isso foi muito útil na minha vida. Eu jamais imaginava, quando eu ia no Festival Itajaí, há 25 anos atrás, que um dia eu teria um festival. Eu não tinha essa pretensão, né? E acabou que toda aquela experiência vivenciada contribuiu e muito na construção do TUM Festival. E somos parceiros do Festival de Itajaí, né, até hoje. Então, tudo na vida é uma teia, né? Então, a gente precisa manter as conexões e passar bem por onde a gente passa e sempre salvando os contatos, né? Porque um dia a gente pode precisar. É legal, né, tocar nesse assunto, né? Poxa, foram 2 anos pensando sem um recurso para isso, que às vezes até poderia acelerar esses 2 anos em menos tempo, mas que, assim, né, como na universidade, né, se tu não tem o recurso, às vezes, para fazer um doutorado, um mestrado, tem que trabalhar e, às vezes, acaba tendo que
abandonar, o quanto a gente perderia se, né, a Ivana, a equipe, não conseguisse, poxa, a gente não consegue mais sustentar, ia engavetar o projeto do TUM, e ele não teria virado um sucesso, né? Então, que bom que outros recursos vieram, que conseguiram sustentar esse pensamento, mas o quanto a gente ganha, né? Então, poxa, era uma ideia que ficou pensada lá por 2 anos, mas que hoje são 9, né? Ou já 8 executados, 9 por acontecer em 2026. De quanta coisa se ganhou ali, né? Quantas métricas, se fossem medidas, a gente conseguiria ver de sucesso, né? Então, de fato, né, esse tipo de apoio faz muito sentido, né? Quantas ideias talvez estejam na gaveta hoje esperando um tipo de apoio para conseguir sair dos papéis e gerar os frutos que o TUM gerou, né? Eu vou olhando para o relógio ali, já me dá uma agonia, porque quando o papo tá bom, passa muito rápido. Mas tem alguns assuntos que eu quero comentar ainda. Tu falou sobre IA, tecnologia, os jovens, né, que eles vêm surgindo. Então a gente ouve falar em IA, o blockchain dentro do universo musical, os NFTs. O que, na opinião da Ivana, assim, é hype? O que de fato a gente tem que ficar de olho? Quem está dentro do mercado musical? Qual é a tua visão, assim, sobre as novas tecnologias? Olha, eu acho bastante importante, né, essa possibilidade, né, do blockchain, dos NFTs. Tem muitas mesas de debate nas feiras e festivais que eu frequento Brasil afora, né? Mas tem uma ala mais conservadora como eu, né, que acha assim que é muito hype, sabe? Aham. No sentido de que isso não conversa tanto assim, né? Pelo menos até o momento, Uhum. com o show business mesmo, e com a linguagem da música como se almeja, assim, sabe? Até porque tem empresas investindo muito nisso, né? É importante, mas para a ala mais conservadora, da galera que produz música mesmo, para nós isso ainda não virou, sabe? Ainda é Uhum. algo Algo que distante. vale acompanhar, mas que ainda Isso, e não... acompanhando, entendendo, a gente ainda não conseguiu muito juntar o Lé com o Cré para música real ali, Aham. sabe? Para as turnês, para os grandes eventos. Para o digital, creio que sim, né? Para distribuição digital e tudo mais. Mas a gente ainda está observando para ver como que essas tecnologias todas vão de fato se desdobrar e serem aplicadas no meio do ecossistema musical. Bacana. E tem outro assunto que eu também queria puxar, que agora a Casa TUM, né? O ambiente físico, assim. Então, como é que surge essa ideia? Como vocês visualizam que isso é uma oportunidade ou uma necessidade da cidade e resolvem, né, trazer mais essa inovação, mais essa disrupção aí dentro do ecossistema TUM, né? Porque se a gente for ver, existem vários pontos, né? O TUM surge como evento, mas agora ele tem vários pontos de um grande ecossistema. Como surge essa ideia? Muito legal, Patrick, muito perspicaz o teu olhar. E quero agradecer as tuas palavras também agora, falando, né, reconhecendo, né, o espírito do TUM, né, porque eu acho que mais do que grandeza do impacto, que é das ações que a gente faz, né, existe um espírito de comunidade, um espírito de bem comum, sabe? É um espírito de evolução contínua e conjunta, apesar de todos os desafios que é trabalhar com um projeto cultural, né, e musical também. A Casa TUM, ela surge, realmente o TUM então começa como um festival, né? A gente já estaria até na 10ª edição, é que em 2020 a gente não fez por causa da pandemia, Sim. mas então a gente está na 9ª esse ano, vai ser no mês de novembro, né? Você, a TXM, toda aqui convidada para E vocês que participar, estão e todos que assistindo estão também, assistindo né? também, boa. E aí, depois a gente vai formar a data e tudo mais. A gente percebeu que a gente fazia todo um movimento muito forte para o evento em novembro, né? Digamos, dava um tiro de canhão de mídia, de contatos, de rede colaborativa, que a gente traz sempre um festival de cada estado do Brasil, um diretor de festival de cada estado do Brasil, para ver a nossa música aqui, com o propósito de criar intercâmbios, trazer artistas de outros estados e exportar os nossos artistas para outros estados, em parceria com os festivais, como já aconteceu muitas vezes.
mas a gente entendeu que a gente precisava realmente ter um local físico para poder fomentar essa comunidade, esse ecossistema TUM o ano inteiro. Né? Então, assim, não adianta trazer apenas grandes players em novembro e depois o resto do ano inteiro, de dezembro a outubro, a cadeia se encontra, vai para festivais fora daqui. Eu viajo muito, também vou, mas não tinha aquele ponto de encontro. Então, a gente resolveu, né, em 2019 até, já empreender uma sede física, que era no João Paulo. Infelizmente veio a pandemia, acabou em 2022 a gente desmontando aquela sede, e aí nós achamos um lugar excelente, que está dentro de um lugar muito efervescente de economia criativa, que é o Centro-Leste. Né, a professora Salomão também é entusiasta de lá, vocês já tiveram a sede lá. Então a gente montou, né, o Instituto TUM, que agora é o nosso projeto mãe, digamos assim, a marca Guarda-Chuva, para que a gente possa desenvolver projetos incentivados também de capacitações, de treinamentos, de pré-incubação, de forma mais plurianual. Então, a gente está trabalhando com o Instituto para que a gente tenha condições de ter capacitações o ano inteiro sem interrupções, sem intercorrência, né? E o Instituto TUM tem o TUM Festival, que tem a Casa TUM, que tem o TUM Arraiá, que tem outros projetos TUM, né, que acontecem ao longo do ano. E aí montamos a Casa TUM, que é esse local, que é uma sede de 270 metros quadrados, que tem 3 andares, tem um subsolo, tem um térreo, tem uma sobreloja, onde a gente tem 3 salas de aula, 2 de 50 lugares e uma de 30 lugares, e tem um bar também, que é uma mini casa de show. É um bar que fica no térreo da Casa TUM. Quero convidar todos vocês para conhecer, mais uma vez, aonde a gente dá vazão aos artistas que trabalham com o TUM durante o ano inteiro, ou que ainda não trabalharam com o TUM, mas querem trabalhar. A gente consegue, por exemplo, na nossa inauguração, a gente trouxe a banda do João Bosco. O João Bosco ia fazer um show no aeroporto, conosco, dentro do TUM. Ele é o embaixador oficial do TUM. E aí o trio maravilhoso dele, que é um trio de jazz e música brasileira internacional, fez a inauguração da Casa TUM. Então a gente já vieram um dia antes, a banda dele tocou na Casa TUM. A casa é pequena, não comporta levar o João, né? Mas a banda dele tocou lá. Então a gente às vezes faz masterclass com esses artistas. Recebemos também um outro grande artista, foi o Robertinho Silva, que foi o baterista do Milton Nascimento por 25 anos. Ele fez um show na Casa TUM, acompanhado de músicos da terra, sabe? Então a gente tem recebido grupos lá para capacitações do Núcleo de Tecnologia do CDL, do Núcleo de Economia Criativa do CDL. Recebemos um grupo do Sebrae agora, das Cidades Criativas da Unesco, nesse sábado, para comer uma muqueca lá com a gente, sábado agora que passou. Então ele está funcionando como hub mesmo, né, de economia criativa, e esse lugar que as pessoas podem sublocar, ou às vezes, dependendo, a gente cede o espaço para que as pessoas possam estar ali no Centro-Leste, se capacitar e depois celebrar no palco TUM, que é o bar da Casa TUM. Então, tem salas de aula e tem o bar também, e agora estamos captando recurso para entrar com uma programação firme e contínua ao longo do ano inteiro. Que massa. Tomara que dê certo, né? Já deu. Tempo, né, vai prover tudo. Excelente. E aí, por fim aqui, eu queria também registrar, né? Contasse toda a tua história. E a gente tem premiações ao longo aqui dos últimos anos, né? Então foram 3 prêmios de profissionais da música, né? Sim. Melhor produtora, melhor curso, executiva do ano, acho que 2025. Sim. E mais o prêmio Boulevard 1432, né? Como é que tu vê, assim, essa chancela, né? Poxa, de fato tá fazendo sentido o que eu tô buscando, o que eu tô fazendo. Como tu recebe, assim, essas premiações? Eu recebo com muita alegria, né, Patrick? Muita, muita alegria mesmo. Realmente, a música é uma carreira de devoção, né? Tanto para o artista que toca, como para quem empreende. Você tem que ter muita garra, tem que ter muita força, né? Para trabalhar com as nuances que acontecem na cultura. Mas a gente tem essa força, essa resiliência e essa
inteligência estratégica também, de construir grandes projetos, porque temos grandes parceiros. Também é importante dizer que a gente não faz nada sozinho. Né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, muitas pessoas maravilhosas me ajudaram a construir a jornada da minha carreira e do TUM Festival. Eu tive apoio de muita gente bacana nessa construção, de parceiros, produtores, de equipe técnica nossa, de grandes marcas que apostaram no nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, né? Principalmente, a gente tem aí o Prêmio Profissionais da Música, que é um prêmio nacional, acontece lá em Brasília, e que premia profissionais, artistas e também bastidores, né? Um prêmio grande, de relevância bem grande. E essa categoria que eu venci, que é a Executiva da Música do Ano, ela foi uma categoria nova e foi eleita pelos profissionais da música que compõem a banca do próprio prêmio, entre eles Roberto Menescal, por exemplo. Né? Além de outros grandes produtores. Então, realmente, eu nunca imaginei que eu ia ganhar um prêmio desse, sabe? Meio que até agora não caiu a ficha, porque foram os meus colegas de todo o Brasil que escolheram me chancelar com esse reconhecimento. Validando, né? Validando pela minha carreira. É bastante emocionante para mim, né, ter esse reconhecimento nacional, porque o Brasil realmente é muito grande, a gente fica distante, e saber que o nosso, aqui no Sul, quem está lá no Norte, distante do Sul, que o nosso trabalho reverberou, né, com tantas produtoras e produtores maravilhosos nesse país, você conseguir ganhar um prêmio desse, realmente a gente tá no caminho, né? Tá fazendo uma construção bacana, porque além de executar os eventos, a gente tem uma gestão de muita inclusão e diversidade, né? Na nossa curadoria, a preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com o lixo zero, a construção de áreas PCD, de dar acesso a pessoas que com conforto, pensar direitinho nessa área, validar essa área PCD com outras pessoas PCD. Tá legal montar aqui? Sim. O som aqui tá muito alto, tá muito baixo, tá muito alto, sabe? É mais do que simplesmente você destinar o espaço. Incluir as mulheres na curadoria, incluir as minorias, trazer indígenas, trazer negros, trazer pessoas LGBT para brilhar em igualdade, né, com as outras pessoas. Então, o TUM, ele recebe esses prêmios também, e através da minha pessoa, porque a gente faz toda essa inclusão e a gente vem desenvolvendo um trabalho também que é muito legal, que é o levar o acesso gratuito à população. Então, já faz mais ou menos 10 anos que 90% dos projetos que a gente faz, inclusive o TUM, você tem uma conferência com profissionais de peso da música brasileira e internacional, ele é gratuito. Então, acho que teve esse reconhecimento dessa intenção também. Dessa luta, dessa intenção, né, porque não é algo fácil de... Não é algo fácil de viabilizar. Levou muito tempo, por muito tempo eu produzi muitos shows para mim e para os outros com cobrança e tá tudo certo. Acho que tem projeto que tem que ser assim mesmo. Mas a partir do momento até que veio a inauguração do aeroporto, para falar do outro prêmio, né, que o aeroporto começou a investir nos nossos projetos através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E a gente pôde fazer lá inúmeros eventos grandiosos, gratuitamente. Eu acho que aí sim é a consagração, porque isso vem de um propósito. Sim. Eu poderia ter ficado no show business sempre fazendo grandes shows, sempre trabalhando com cobrança de ingresso. Então, teve uma mudança ali de visão estratégica também na época de se criar o TUM, e hoje é uma alegria imensa você impactar, por exemplo, você fazer uma arena da Alcione lá em São José, no Centro Multiuso, e você vê pessoas de toda a grande Florianópolis, muitas chegando de ônibus, para assistir um show que o ingresso custaria no mínimo R$600, ela está assistindo de graça, do lado da casa dela. Alguém planejou isso, alguém teve essa intenção, esse propósito. Eu fui a principal líder nesse propósito, né? Muitas pessoas acreditaram, muitas empresas, e hoje a gente realiza tudo isso. Então, recebeu o prêmio 2 vezes também, o prêmio do aeroporto, o primeiro evento destaque do ano, e depois a melhor produtora de eventos agora, recentemente, não tem 2 meses, né, que a gente ganhou o prêmio, nos diz que a gente está no caminho, né? Eu não gosto de dizer assim que a gente já chegou, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, evoluir, pesquisar, né? Mas eu fico realmente muito feliz e muito grata a todas as pessoas que passaram no meu caminho, a todos os grandes mestres, aqueles que eu falei que eu tive, né?
que me moldaram a ser a profissional que eu me tornei, porque tem que ter muita resiliência para trabalhar com qualquer linguagem artística. Muitas vezes a gente não tem finais de semana, a gente só tem horário para começar, sabe? A gente passa, para fazer um show, pode chover, pode ter um ciclone, como já aconteceu, da gente ter que desmarcar show porque ia ter o ciclone. Sim. E teve o ciclone, né? Então, assim, realmente você tem que ter bastante experiência e resiliência. Mas eu estou muito feliz com esse reconhecimento, muito grata a todos, né, que me contemplaram, né, com o prêmio, e grata também a todas as pessoas que, de alguma forma, passaram na minha vida, tanto me ensinando, como trocando e me ajudando a estruturar a minha própria equipe, todas as pessoas que passaram para a gente fazer essas entregas incríveis e que as pessoas gostam muito e também vibram com a gente nessa energia que a música traz, né? Que é uma energia de transcender, que é uma energia inspiradora, que é uma energia de alegria, né? Todas essas mensagens boas desses artistas, dessas pessoas que a gente trabalha, é muito, muito, muito gratificante. Eu realmente, a essa altura da minha vida, fico muito, muito feliz com esses reconhecimentos. Legal. É bacana, né? Quando tu fala do propósito, né? De, poxa, poderia estar cobrando, mas tô aqui buscando um jeito de viabilizar de forma gratuita para as pessoas. E isso acaba conectando até um pouco com a TXM, né? Então, nesse fomento do empreendedorismo, dos negócios, né? E a gente sempre fala que o nosso propósito é mudar o mundo de baixo para cima, né? Por meio do empreendedorismo, mudando cada pessoa, né? Fomentando esses negócios. E a gente gosta sempre de presentear nossos convidados, aquelas pessoas que mudam o mundo de baixo para cima e que se conectam com o nosso propósito, com o nosso copinho da TXM. Muito obrigada. Vocês são muito porque gentis. Vocês fazem aqui, parte, né? Isso. Muito legal. Faz parte, né? E com certeza a gente vê na Ivana uma pessoa que muda o mundo de baixo para cima e tem um propósito alinhado bastante com aquilo que a gente acredita que a gente precisa para, de fato, construir um mundo melhor, né? Então, dá parabéns pelas premiações, pela jornada, né? E perguntar para ti mais duas coisinhas. Uma indicação. Que profissional que tu gostaria de ver sentado ou sentada aí nesse local que tu tá para falar sobre empreendedorismo, música e compartilhar também um pouquinho de dicas e de histórias. Assim. Consegue lembrar de alguém? Daqui? Alguém daqui? Pode ser de fora também, mas daí fica mais difícil, né? Se estiver mais pertinho da gente... Fica mais difícil de trazer, né? Ou se estiver no TUM, de repente, se essa pessoa vir, a gente pega ela e em novembro faz o podcast. O TUM é uma boa, tá? O TUM é uma ótima, até a gente pautar isso, tem nomes incríveis, né? Mas aqui a gente tem uma profissional que eu tô conhecendo agora, né? Que é a Ellen, que a Vanessa me apresentou, que está movimentando, né, toda a comunidade, a Feira Preta e vários projetos de diversidade e inclusão. Então, eu não a conheço ainda, mas através do que a Vanessa me disse, do que ela está fazendo na cidade, eu quero indicar a Ellen, depois a Vanessa tem o contato. Boa. Para passar para vocês. Felipe vai anotar ali. Porque ela é mulher, porque ela está empreendendo toda uma comunidade também, né, que é muito importante, que precisa de oportunidade, de visibilidade. Então, acho que a Ellen pode ser um excelente nome e tem tudo a ver com a TXM também. Então, acho que é uma baita de uma dica aí para vocês trazerem a Ellen. Boa. A gente vai anotar o contato dela. O Felipe depois entra em contato. A gente tem ali alguns contatos, mas uma hora ela vai estar aqui no nosso podcast. Boa, Ivana. O Salomão gosta de fazer os podcasts de 40 minutos, né? Daí eu gosto de fazer de 1 hora, porque o papo vai e tem várias, né? O assunto vai surgindo. Mas dele briga comigo. Tem que fazer mais curto, né? Então, essa aqui é uma câmera que vai ficar ótima para capturar. E eu queria deixar o espaço aberto para tu deixar uma mensagem, tanto para os empreendedores, para o pessoal da música, uma mensagem assim que você acha que vale a pena passar agora nesse momento para quem tá, tanto quem está iniciando, mas quem já está na jornada, de que, de fato,
a música é possível como uma meta de vida, né? Super, super bom. Eu quero agradecer, Patrick, você é um amor, um queridíssimo, tá? Obrigado. Energia linda, prazer imenso estar aqui, né? Parabenizar a TXM por todo esse projeto incrível. O professor Salomão é uma inspiração, é um entusiasta, é um guerreiro aí da tecnologia, da inovação, da economia criativa. Então, ele sempre nos inspira e contem com a gente porque precisar. Mas a mensagem que eu quero dizer, gente, é a seguinte: quem planeja tem tudo. Então, assim, desde planejar uma composição, quando surgir a inspiração, o que você vai se organizar para compor, ou até mesmo para criar um projeto, começa a colocar no papel, né? Começa a escrever esse projeto, estude, pesquise antes de sair fazendo, né? Faça um plano de negócio. Hoje tem a IA aí para ajudar bastante nessa parte. E nunca desiste dos teus sonhos, assim, ó. Tudo é possível de ser feito quando a gente tem um propósito verdadeiro. E às vezes a gente leva um tempo para achar esse propósito, o propósito pode até mudar, mas uma forma de buscar isso é pesquisar, sabe? Visitar eventos que você goste, ou assistir artistas que você goste, fazer uma pesquisinha de mercado mesmo, né? Leve o tempo que levar para poder construir um projeto, seja ele de empreendimento social, de empreendimento cultural, de empreendimento musical, mas olhar, né, os aspectos, digamos assim, mais positivos e mais desafiadores desse projeto para você estar atento e poder buscar no ecossistema soluções quando travar em algum desafio, né, para ter mais fluidez. E uma outra coisa é andar em comunidade, né, achar a tua tribo e daquilo que você gosta de empreender e estar trabalhando sempre com grupos, porque com grupos a gente evolui junto, a gente debate junto, a gente se inspira junto, né? A gente resolve desafios junto. Então, essa é a minha dica. Planejar para empreender e sempre ir em frente nos seus sonhos. É isso que eu desejo para todo mundo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora dá certo e dá tudo certo na hora certa. E quando vem as oportunidades, a gente tem que estar preparado para aproveitar. Então, um projeto bem formatado, bem estruturado, aparece gente para investir. Então, é por aí. Show. Muito obrigado, Ivana, mais uma vez. Vaneto, Felipe, que estão aqui nos bastidores, né? E é isso, né? Então, lá da menina da fanfarra de Porto Alegre, que se muda para Florianópolis, até a premiada executiva do ano, né? Do universo da música. Então, a mensagem que fica, né? Que música é mercado de trabalho, música é empreendedorismo e é algo muito possível, né? De você levar como uma meta, um propósito de vida. Muito obrigado a vocês que assistiram mais uma vez. Ivana, o nosso muito obrigado e até mais. Assistam aí os nossos canais e outros grandes podcasts. Tchau, tchau.